Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesta mensagem, onde nós vamos falar hoje sobre o ato do lava-pés, algo que aconteceu no dia da Santa Ceia. Pega sua Bíblia, vamos ler juntos, ser abençoado, em nome de Jesus. Preciosos irmãos, pessoas preciosas que estão nos ouvindo neste momento. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de grande confusão religiosa. Muitas ideias, muitas igrejas, muitas coisas acontecendo no meio religioso. E acaba que as pessoas ficam confusas e chegam ao ponto até de se perguntar: qual igreja será que está certa? Mas eu quero te aconselhar nesta mensagem, neste vídeo que você está assistindo. Não perca a esperança, não desanime, pois Deus nunca nos abandonou. Deus nunca deixou o seu povo enganado. Deus sempre enviou um ministério, uma palavra, a qual abre os olhos, posiciona, abençoa o coração dos verdadeiros escolhidos em cada tempo. Nosso canal no YouTube, Tabernáculo da Fé, Edificados na Rocha, abaixo você vai encontrar uma playlist com programas de rádio, Fé para Vencer. Eu peço que você acompanhe esses programas, essas mensagens, esses hinos, e procure conhecer um pouquinho da nossa doutrina, daquilo que nós pregamos. Nós não julgamos a ninguém, mas cremos que estamos naquilo que é verdadeiro, porque toda doutrina, todo pensamento, toda pregação, toda ideia que a Bíblia Sagrada não apoia, não fundamenta, não dá sustentação, não sustenta essa doutrina, ela é falsa. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o lava-pés. No YouTube mesmo temos tantos vídeos sobre lava-pés, ideias, pensamentos, opiniões de pessoas falando sobre o assunto. Mas, na minha opinião, a coisa que mais importa para nós, cristãos que cremos na morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não é saber o que tal pastor pensa, tal pessoa falou, tal igreja diz, mas é saber o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Vamos ver? Se você desejar acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 13, e vamos falar um pouquinho sobre o lava-pés. São duas escrituras que vamos usar. São João, capítulo 13, e 1 Timóteo, capítulo 5. Nós sabemos que a Santa Ceia é uma ordem dada, um mandamento pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E justamente no dia da Santa Ceia, Jesus fez algo tremendo, fantástico, extraordinário, belo, maravilhoso, sublime,
que foi sair da mesa onde ele entregou o cálice e o pão e começou a lavar os pés dos discípulos que estavam ali com ele. Isso é maravilhoso, isso é profundo. O Deus, o Verbo que se fez carne, Senhor Jesus Cristo, aquele que disse que um dia todo joelho se dobrará diante dele, agora dobra o seu joelho e começa a lavar os pés aos discípulos. Acompanhe São João, capítulo 13. Versículo 2. E acabada a ceia, eles recém tinham tomado, a parte de ceiar, de comer o pão e beber o vinho. A Bíblia fala que Jesus, no versículo 4, levantou-se, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E no versículo 6 você vai ver Pedro dizendo para ele: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Será que Jesus poderia dizer para Pedro: então tá bom, Pedro, você não quer lavar os pés? Tudo bem, não tem problema. É o que estão falando hoje, né? Não tem problema. Mas Jesus disse: Pedro, o que eu faço tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Versículo 7, né? E Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Mas Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque ali estava a palavra sendo falada para lavar os pés. Então Pedro diz: não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus diz no versículo 10: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomando as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Agora vamos prestar atenção aqui. Versículo 13 de São João 13. Ele fez questão de dizer assim para eles: vós, os crentes, cristãos, vós me chamais mestre e senhor. Vocês me chamam de mestre, me chamam de senhor. Ele disse: e dizeis bem, está falando correto. Dizeis bem, me chama de mestre, me chama de senhor, e dizeis bem. Mas agora olha o que ele fala no verso 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vocês me chamam de mestre e senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vamos ver a opinião de Jesus sobre nós fazer o lava-pés. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Leia aí na sua Bíblia. Não é eu que estou dizendo, é Jesus quem disse. São João, capítulo 13, estou lendo o versículo 14. E aí ele foi mais fundo, no versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos fiz,
façais vós também. Então ele fala, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes. Irmãos, precisa de nós interpretarmos isso diferente? Sendo eu, Senhor e Mestre, lavei os pés, vós deveis lavar também. Bem-aventurados sois se as fizerdes. Mas hoje não está faltando gente com muita coragem de interpretar a palavra de Deus dizendo, isso foi para aquela época. Isso foi só Jesus com os apóstolos. Isso foi um sinal de humildade, concordo, sinal de humildade, sinal de amor, sinal de todas as qualidades. Mas é um sinal que nós, como cristãos, devemos também fazer. Porque isso está na Bíblia Sagrada. Então, independente do tamanho da igreja, da religião, do pastor importante como ele seja, nós não temos nenhuma autoridade para dizer que isso aqui não precisamos mais fazer, mais praticar. Amigos, irmãos, principalmente se alguém que prega está ouvindo esse vídeo, nós seremos responsáveis por aquilo que nós pregamos. E nós não podemos dizer algo que Deus fala para fazer, para não fazer. E aquilo que Deus fala para não fazer, nós fazer. Veja, então vem a afirmação, mas isso foi só para os apóstolos e Jesus, só eles que fizeram. Tudo bem, essa é uma boa afirmação. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Pega aí, 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5. Você vai ver Paulo falando acerca dos velhos e das viúvas. Então ele pede aqui a Timóteo para não repreender os anciãos, mas admoestar os anciãos como a pais, as irmãs como mães, etc. Mas quando ele vem falando sobre as viúvas, que eram para ser ajudadas, algumas eram mais novas, outras mais velhas, então ele dá aqui assim uma prescrição sobre as viúvas que devem ser ajudadas. Um dos requisitos de uma viúva ser ajudada pela igreja primitiva, sabe qual era? Era se ela fazia o ato do lava-pés. Leia aí 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9 e o 10. Vou ler. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido uma mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, a viúva, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, e se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo, que nem estava ali nessa ceia que Jesus ministrou, conheceu Jesus lá no caminho de Damasco, na coluna de fogo, creu também no ato do lava-pés. As viúvas, os irmãos da primeira igreja, obedeceram Jesus fazendo esse ato, que nós também devemos fazer. Deus te abençoe. Acompanhe o nosso canal, nossa playlist, programa Fé para Vencer, nossos hinos. E pense na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pense na sua salvação. Você tem uma alma preciosa que Deus ama muito. E Deus enviou nesta era
um profeta, um ministério, para preparar o povo, não com suas ideias, não com suas interpretações, mas levar nós de volta a crer na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos, no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.